iriam trazer ali os ofícios religiosos, desenvolver os ofícios religiosos. Então, a gente tem agora aqui no livro de Levítico códigos de condutas daqueles que vão trabalhar no tabernáculo. Então, logo depois de ter levantado o tabernáculo, isso se deu no mês 4, no dia 1º do ano 1444 a.C. E logo antes do povo se pôr em marcha, que foi no dia 20 de 5 de 1444 a.C. Então, como os últimos 20 dias do mês 5 de 1444 foram dedicados à contagem das pessoas, que é o censo, os acontecimentos de Levítico ocorreram nos 30 dias do mês de abril, que corresponde ao nosso mês de abril. Então, durante esse tempo, os hebreus celebraram por 7 dias o primeiro aniversário da Páscoa e do Êxodo. Aqui está um resumo dos eventos ocorridos aí. Sumo sacerdote e levíticos, viu? Daqui a pouco a gente explica sobre isso. Bom, aqui no livro de vocês está escrito assim, ó. O livro Levítico em hebraico é Vaikra. Eu coloquei ali, o slide, mostrando para vocês, porque o livro de Levítico começa com a frase e chamou. Aqui a autora do livro colocou ele chamou. Só que aquele vá, aquela expressão hebraica lá, é um vav conjuntivo, que deve ser traduzido como e, unindo um ao outro, né? É um vav conjuntivo dentro do hebraico. Então não é traduzido por ele, é traduzido por e. É e chamou, tá? Então a expressão aí vai crar é e chamou. Sim, irmão? E aqui está com W? É porque a letra vav pode ser transliterada por V ou por W, tanto faz. A transliteração pode ser V ou W. Bom, a Septuaginta, a gente já falou aqui algumas vezes, mas só relembrando, Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento hebraico para a língua grega. Isso aconteceu lá no 3º século antes de Jesus, essa tradução. Quando fizeram a tradução chamada Septuaginta, eles deram o nome a esse livro, que até então era chamado pelos hebreus de Vaikra, deram o nome a ele de Leviticon, né? Da onde vem aí a palavra Levítico, tá? Por quê? Porque a ênfase desse livro é do sacerdócio. Então, na tradução hebraica para a grega, que é a chamada Septuaginta, acharam melhor chamarem esse livro de Levítico, porque ele vai tratar da legislação dos trabalhos sacerdotais. Então, o livro de Levítico é, então, um manual para uso do sacerdote. Qualquer dúvida que o sacerdote tivesse em seu ofício, ele tinha que consultar, então, o livro de Levítico. Então, o livro de Levítico funciona como um manual, ok? Deixe-me ver aqui que eu preciso passar para vocês. É com relação a isso, né? A diferença entre sumo sacerdote e levitas, porque às vezes as pessoas fazem confusão com relação a isso, né? Aqui no livro, até a autora também coloca aqui, né? Toca nesse assunto aqui, com relação à diferença entre sacerdotes e levitas. Bom, então o sumo sacerdote é aquele que tinha as maiores obrigações do tabernáculo. As tarefas seguintes só o sumo sacerdote podia realizar. Lembrando que durante a entrega desta legislação, o primeiro sumo sacerdote foi Arão e os seus filhos, né? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, se eu não estiver enganado, eles eram chamados de sacerdotes. Sumo sacerdote era só o Arão. Depois de Arão, aí vieram turmas, né? Diversos outros homens que ocuparam uma função de sumo sacerdote, mas lembrando que todos eles tinham que ser da tribo de Levi, tá?
Arão, Moisés, Miriam, a família de Anrão, pai de Arão, era a família da tribo de Levi. Então, o sumo sacerdote, só a ele cabia executar essas tarefas aí, ó. Entrar uma vez por ano no Santíssimo para expiar os pecados da nação israelita. A gente vai estudar daqui um pouquinho que esse dia aqui era chamado de o dia da expiação, ou Yom Kippur, tá? Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Segunda coisa, atuar como mediador entre toda a nação e Deus. Então, o sumo sacerdote, ele era a ponte, né? Vamos dizer assim, que ligava a nação e Deus. E usar o peitoral. A gente vai ver daqui a pouquinho que a veste do sumo sacerdote era uma veste diferenciada, e ele tinha um peitoral à sua veste, e a gente vai explicar daqui a pouco os detalhes desse peitoral na veste do sumo sacerdote. Letra D, só o sumo sacerdote podia consultar o Senhor através do Urim e Tumim. Quando a gente for ver lá sobre as vestes dos sacerdotes, do sacerdote, ou do sumo sacerdote, eu vou explicar o que são essas duas pedrinhas aí, tá? Urim e Tumim. Então, o sumo sacerdote era o sacerdote principal. Em uma certa época da história, ele foi chamado de o grande sacerdote, o grande sacrificador, e por aí vai. O sumo sacerdote, ele era o sacerdote principal e líder e supervisor de todos os sacerdotes e levitas que estavam subordinados ao trabalho do tabernáculo. Sacerdotes eram os auxiliares do sumo sacerdote. Somente eles, por exemplo, podiam ministrar os sacrifícios do altar. Quando a gente estudou o tabernáculo, a gente viu que a primeira peça, ao entrar no tabernáculo, era o altar de holocaustos. Então, os sacerdotes eram os responsáveis em oferecer sacrifícios ao Senhor naquele altar chamado altar de holocaustos ou altar de bronze, tá? Então, os sacerdotes eram auxiliares dos sumos sacerdotes e podiam realizar algumas tarefas no tabernáculo, sendo que as principais tarefas, principalmente aquelas que envolviam o Santíssimo, que era aquele cômodo especial onde ficava a Arca da Aliança, que eu falei na aula passada, só o sumo sacerdote podia entrar, e uma vez no ano, no dia da expiação, no chamado Yom Kippur, tá? Quem são os levitas? São os descendentes de Levi. Então, para ser sumo sacerdote e sacerdotes, tinham que ser levitas, tinham que ser da tribo de Levi. Então, além do sumo sacerdote e seus auxiliares principais, havia na tribo de Levi os chamados levitas, que eram auxiliares dos sacerdotes. Então, funcionava assim: os levitas serviam aos sacerdotes e os sacerdotes serviam ao sacerdote-chefe, que é o sumo sacerdote. Essa é a diferença. Para ser sumo sacerdote, para ser sacerdote, para ser levita, trabalhar lá nos trabalhos do santuário, todas essas três classes tinham que ser da tribo de Levi, tá? Como a primeira família sacerdotal foi a família de Arão, também é chamado no Antigo Testamento de sacerdócio arônico, porque eles descendem aí da primeira família sacerdotal, que é a família de Arão, tá? Então, trabalho arônico, trabalho levítico, era assim que a gente ficou conhecendo na história essa turma aí de sacerdotes. Então, veja bem, a diferença, isso aí não tem no seu livro, essas fotografias, mas aqui eu resolvi colocar para vocês verem a diferença, até mesmo na vestimenta do sumo sacerdote para com o sacerdote. O sumo sacerdote, como era um representante de Deus entre o povo, nas suas vestes tinham várias características que ficavam demonstradas essas realidades. Aqui a gente vai observar, vamos ver a sua veste de cima para baixo. Ele usava uma mitra. Está dando para vocês verem os nomes das peças? Tá, né? Ele usava uma mitra, uma espécie de um turbante,
essa mitra tinha uma lâmina de ouro, e nessa lâmina de ouro estava escrito Kodesh Yavé, santidade ao Senhor, para deixar bem claro que Deus exigia isso do seu povo. Quando a pessoa olhasse para o sumo sacerdote, já havia isso refletido na imagem do próprio sacerdote, que era um representante de Deus, que por sua vez tinha exigido: sejam santos porque eu sou santo. Então o sumo sacerdote, como representando Deus, ele estava sempre lembrando às pessoas a necessidade de santificarem-se diante do Senhor. Bom, vamos observar ali a roupa dele. Ele usa uma peça da roupa por cima da parte de baixo, né? Que é o chamado a túnica, né? Ele tem uma túnica branca por baixo, por cima dessa túnica branca ele tem uma túnica azul, e depois ele tem um colete colorido por cima dessa túnica azul. Nesse colete estava colocado um peitoral, que era seguro pelo chamado éfode, que era como se fosse uma alça, né, desse peitoral, e aqui nos ombros ele tinha 2 pedras de ônix, escrito em cada uma delas os nomes das tribos de Israel. Do lado de cá tinha 6, do lado de cá tinha 6 tribos, eram 12 tribos. Então, quando a gente fosse ler lá o Salmo 133, por exemplo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como o óleo que desce a barba e a gola das vestes de Arão. Ou seja, quando Arão, o sumo sacerdote, foi ungido, é como se toda a nação tivesse sido ungida com ele, porque os nomes das tribos estavam aqui nos ombros. Além disso, a representação é a seguinte: o sacerdote representa quem? Deus. É Deus quem carrega o seu povo nos ombros, é Deus quem o sustenta, é Deus quem provê todas as coisas. Deus é o sustentador do seu povo. Mesmo em riscos e perigos do deserto, Deus ia sustentá-los. O ombro fala de sustento, né? De proteção, de cuidado, de carregar. Bom, essa peça, esse peitoral, que tinha essas pedras de ônix e tinha aqui aquela espécie de alça chamada de éfode, tinha na frente desse peitoral 12 pedras preciosas, cada uma diferente uma das outras, e em cada pedra preciosa tinha um nome de uma tribo de Israel. Então, além de Deus sustentar o seu povo, Deus carrega o seu povo junto ao seu peito, porque Deus ama o seu povo. Então a ideia é essa, tá? A ideia desse peitoral. Então esse Deus que sustenta e esse Deus que carrega o seu povo junto de si, às vezes precisa dar respostas ao seu povo. Quando o seu povo procurava o sumo sacerdote não sabia o que responder. Ele consultava a vontade do Senhor por meio de 2 pedrinhas, a chamada Urim e a Tumim. Essas 2 pedrinhas a gente não sabe como que o sacerdote ou o sumo sacerdote trabalhava com ela, mas o certo é que ele tinha uma maneira lá de jogar essas pedras, e ali ele sabia da parte de Deus se a resposta era positiva ou negativa. Então o Urim e o Tumim, só o sumo sacerdote podia trabalhar com ela diante de uma situação difícil que ele não tinha resposta e precisava buscar essa resposta em Deus, ok? Ele também tinha um cinturão. Esse cinturão era para deixar preso, né, a roupa, aquele vestido, ao seu corpo, para ele poder trabalhar com mais tranquilidade lá no santuário. Então ele usava esse cinturão para isso. Mas esse cinto amarrado junto ao sumo sacerdote traz uma representação do povo de Deus que está preso aos lombos do Senhor. Lá no profeta Jeremias, por exemplo, a gente vê lá uma parábola, né, de Jeremias, com relação a ele levar o cinto de linho fino, levar para um outro lugar, e lá aquele linho fino apodrece, e Deus fala para ele que ali é o povo de Israel que se perdeu, né? Deixou de estar afixado no Senhor. Então esse cinturão aí, ó, representa o povo ligado em Deus através da figura do sumo sacerdote. A túnica azul que de baixo para fora, de dentro para fora, era a segunda peça. Ela é azul
para mostrar a relação da aliança entre o sumo sacerdote, que representa tanto Deus quanto o povo, nessa ponte, não é? Para mostrar que existe um pacto, que existe uma aliança entre Deus e o povo. Reparem que nessa túnica azul, na barra dela tem ali algumas coisinhas, né? No intervalo tem sino e tem um fruto, que é romã. Então sino, romã, fruto, sino, romã, e aí vai, até fazer toda a roda, né? O círculo aí dessa veste. Então o sino era para que quando ele entrasse no Santíssimo, quando ele vibrava diante da presença do Senhor, ele tremia todo, quando aquela nuvem densa da glória de Deus baixava no santuário, o povo ouvia, né? Olha, o sacerdote está tremendo, há um temor ali tão grande. Deus ouviu a nossa oração e perdoou o pecado da nação. Então esses sinos eram para anunciar isso. E romã fala de fruto, onde está mostrando aqui que o povo tem que dar frutos ao Senhor. A túnica branca, né, era a peça primeira que ele tinha que usar, que a brancura, né, fala de santidade, ok? Acho que falei sobre tudo, não faltou nada não para falar. E debaixo dessa roupa todinha aí, ainda ele tinha que usar um calção, ou uma espécie de cuecão, né, de linho. Então pensa, o calorão que esse sumo sacerdote aí enfrentava com essa veste, né, com essas peças. Bom, então veja bem, o tanto que a veste do sumo sacerdote, ela é bem elaborada, né, bem trabalhada, justamente para poder ficar isso bem claro, que ele era o sacerdote principal, era aquele elo entre Deus e o povo, representando Deus diante do povo e ao mesmo tempo o povo diante de Deus. Isso aqui já é a veste do sacerdote, que é uma veste mais simples, né? Apenas com a túnica branca, o cinto para poder aquela túnica não ficar solta e atrapalhar os ofícios no santuário, e ele usava um turbante também, uma espécie de mitra mais simples, né? Mais simples, tá? Então, ali está demonstrando através das vestes a diferença entre o sumo sacerdote e o sacerdote, ok? Por enquanto está tudo bem? Sim ou não? Tá bom. Então aqui no livro de vocês, na página 69, fala sobre isso, né? Que embora o livro de Levítico é um manual para os sacerdotes, também existem ali ordenanças de Deus para a nação. Ali direto a gente tem a expressão, né? Daber el bene Israel, né? Fala aos filhos de Israel, de modo que contém muitos ensinamentos para toda a nação, tá? Então é um livro que na grande parte dele é um manual para sacerdotes, mas também há instruções ali para o povo, ou que envolve, né, a relação entre pessoas, a relação interpessoal. Aqui é o seguinte, aqui no livro, na página 69, no último parágrafo, está dizendo assim, ó, a autoria do livro não é atribuída a Moisés em nenhuma passagem do livro. Não há nenhuma passagem no livro onde está falando diretamente ali que o autor é Moisés. Não existe de fato. Mas Moisés é considerado o autor do livro de Levítico, porque 56 vezes no livro de Levítico aparece a expressão: disse o Senhor a Moisés. Então dificilmente Moisés não é o autor do livro de Levítico, porque as orientações recebidas no livro de Levítico foram diretamente dadas a Moisés. Então, embora não haja ali nenhum versículo, ó, foi Moisés quem escreveu, mas a tradição aceita Moisés como escritor do livro de Levítico, bem como escritor de todos os 5 livros que formam o Pentateuco. Ok? Tudo bem por enquanto? Estão conseguindo aí entender o que eu estou falando, mesmo com essa voz estranha que eu estou hoje? E eu, na necessidade de passar tudo que eu preciso, eu estou falando rápido. Deus vai te ajudar essa garganta chegar ao final, né? Bom, vamos observar aí
antes do tópico primeiro aí, ó, a importância do livro de Levítico, da página 70 do seu livro, vamos dar uma olhadinha aí no cenário religioso do livro, para a gente poder entender melhor o livro. Olha só, recém-saídos do Egito, os israelitas passaram o primeiro ano nas montanhas desérticas do Sinai. Os teólogos chamam esse primeiro ano aí de ano teológico, pois nele o povo recebeu orientações religiosas. Nesse período aí de um ano, eles ficaram acampados ali ao sopé do Monte Sinai. Eles receberam a lei, tanto o decálogo quanto as leis civis, morais e também as leis religiosas, envolvendo aí a construção do tabernáculo e a constituição de suas peças. Pois bem, então faltava agora os sumos sacerdotes e levitas serem orientados para trabalhar nesse santuário. Então aqui aparece então Levítico, onde propõe então aí, ou provê, melhor dizendo, essa instrução especialmente para o ministério dos sacerdotes. No livro de Levítico deve ficar bem evidente, né, que aqui Deus elaborou toda uma estrutura religiosa, com pessoas para cuidar dessa questão religiosa do povo, porque Deus tinha um desejo que o seu povo fosse santo. O que é a palavra santo? Lá do hebraico kadosh, que significa separado. Então Deus queria que o seu povo fosse separado para Ele, né? Não vivesse conforme os ditames, né, culturais à volta dele, as culturas do Egito, a cultura dos cananeus. Deus queria que o seu povo tivesse um modo de vida peculiar, né, um modo de vida diferente. Então no livro de Levítico, veja bem, a palavra kadosh, santo, aparece 93 vezes no livro de Levítico. E o termo expiação, né, lá do hebraico kippur, ou expiações kippurim, significa cobrir o pecado, né? Expiar com X, né? Não é expiar com S. Expiar com S é observar. Expiar com X é cobrir. Cobrir o que? O pecado. Então a palavra expiação, cobrir, aparece 51 vezes. Então veja a preocupação de Deus aqui, nesse livro de Levítico, em deixar claro para o seu povo, que o seu povo tinha que ser um povo santo, separado, e um povo que se preocupasse em Deus cobrir os seus pecados. Ok? Bom, vamos voltar aqui para o livro. A importância do livro de Levítico, página 70 do seu livro. Olha só, as pessoas muitas vezes, quando vão ler o livro de Levítico, parece que acham que esse livro não tem muita importância, porque parece que não tem nada a ver conosco, né? Mas esse livro, embora pareça assim, né, distante da gente, esse livro ele tem um grande valor e tem um grande significado, né, quando bem compreendido. Do ponto de vista de fonte informativa dos costumes nacionais, sagrados e seculares, e abrange uma boa parte da história hebraica. Então ele tem muito valor, primeiro, porque informa a gente como que eram os costumes do povo recém-saído do Egito. E informa para a gente como que foi a relação do sagrado, né? E como que era a vida secular à volta do povo de Israel. E também fala sobre uma boa parte da história do povo de Israel, período ali de 30 dias, onde eles estão recebendo ali as legislações concernentes ao trabalho dos sacerdotes. Então, além disso, além de ter essa importância, ele tem uma ponte, né? Uma ponte extraordinária para poder a gente entender melhor o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, quando estudado à luz do Antigo Testamento, ele é melhor compreendido. Então, tanto a figura do sumo sacerdote, quanto os trabalhos chamados de rituais, envolvendo sacrifícios, ofertas, festividades, apontam para uma realidade maior que se cumpriu na pessoa de Jesus.
Quando a gente for estudar o livro de Hebreus, a gente vai compreender isso melhor. Mas quando você conhece o Pentateuco, conhece Êxodo, conhece Levítico, e você vai ler o livro de Hebreus lá no Novo Testamento, você consegue compreendê-lo melhor. Por quê? O que Hebreus faz lá? Faz uma comparação entre o sacerdócio e tudo que envolvia o trabalho do santuário como algo que apontava para uma realidade maior que se cumpriu na pessoa bendita de Jesus, que é tanto o santuário quanto o sumo sacerdócio. Então é uma coisa assim extraordinária quando você estuda Hebreus, conhecendo Números e Levítico. Bom, falando nisso, eu quero que eu coloquei um quadro aqui, gente, que a gente vai entender melhor a questão das ofertas, porque do jeito que está aqui no livro, fica muito difícil da gente poder trazer um quadro, um resumo, para a gente poder entender melhor isso. Então, por isso que eu coloquei na tabela ali, para a gente poder chegar a uma compreensão melhor de como que funcionava essa complexidade, né, das ofertas. Eram ofertas que envolviam animais, outras envolviam cereais, e estudando de maneira corrida na Bíblia, fica difícil a gente entender e compreender. Por isso eu coloquei aquela tabela lá. Mas hoje vamos acompanhar aqui um negócio aqui que eu coloquei, aqui na página 71, está escrito aí, ó, no 1.8, os votos e os dízimos. Acharam aí? Sim. Aí depois embaixo está assim, o livro de Levítico se divide em 7 partes. Acharam ou não? Sim. Anotem aí, ó, A, B, C e D, são ofertas, né, que tem uma relação entre a comunhão com Deus através das ofertas rituais, tá? Então A, B, C e D tratam da comunhão com Deus através das ofertas rituais. Letras E, F e G tratam da comunhão com Deus através de uma vida correta. Então essas 7 partes do livro de Levítico pode ser colocada assim, ó, da letra A, B, C e D, comunhão com Deus através de ofertas rituais. Letras E, F e G, comunhão com Deus através de uma vida correta. Ok? Então, se você estudar essas letras aí, tendo isso como visão, tendo isso em mente, você vai entender melhor cada parte aí, tá? Não dá tempo, gente, da gente estudar aqui versículo por versículo. Então o negócio tem que ser assim, né? Eu dou uma luz para vocês e vocês em casa correm atrás, porque vai depender muito mais de vocês do que de mim, tá? Então letra E, F e G, para quem não deu tempo de anotar, comunhão com Deus através de uma vida correta. Ok? Então o livro de Levítico é separado em 7 partes. A autora aqui do livro, a Mônica, a partir do tópico 2, ela vai começar a desenvolver cada parte aí do livro, tá? Então aqui ela informa, e a partir do tópico 2 ela vai começar a desenvolver essas partes. Mas eu queria com vocês aí fazer o seguinte: página 71, 72, 73, 74 e 75 vai falar de ofertas. Se a gente for ler ele tópico por tópico, a gente vai ficar aqui enrolado. Então eu resolvi colocar no quadro ali para vocês terem uma ideia melhor da questão das ofertas. Então veja bem, o quadro ali fala assim, ó, significado das ofertas levíticas. Aí tem a oferta, símbolo para Israel, o que significou para Israel, e a tipologia, ou seja, aquilo que era uma realidade para Israel
apontava para uma realidade superior que se cumpriu em Cristo. Isso é chamado de tipologia, tá? Então por isso que está aí, ó, tipo de Cristo. A gente vai estudar muito sobre tipologia ao longo desse curso, não precisa ficar desesperados. Mas só para resumir, o antítipo é aquilo que prefigura uma realidade maior. Essa realidade maior é o tipo, tá? Então o tipo é a realidade do Novo Testamento. O antítipo é aquilo que ficou mostrado lá no Antigo Testamento, tá? Então só para os irmãos já irem pensando sobre isso. Mas ao longo do curso a gente vai falar muito sobre isso, tá? Não precisa ficar aí agoniados, não, tá? Olha só, antes de Levítico, é bom que a gente observe aí a oferta redentora, lá de Êxodo 12, 1 a 13, que foi o Cordeiro da Páscoa. O símbolo para Israel era que aquele Cordeiro da Páscoa representava a redenção do pecado e morte pelo sangue de um Cordeiro. Apontando para a pessoa de Jesus, foi a oferta de Cristo pelo pecado como Cordeiro de Deus. Então aquela pergunta feita lá no Gênesis, né, de Isaac ao seu pai Abraão: onde está o Cordeiro? Lá em João 1,29, isso é respondido, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João fala aquilo, ele está fazendo tanto uma alusão à pergunta de Isaac a Abraão, quanto às ofertas do Cordeiro Pascal durante a festa da Páscoa, que foram realizadas no Antigo Testamento. O Cordeiro Pascal, o Cordeiro que era sacrificado no dia da Páscoa, representava a libertação da escravidão. Quando Cristo morreu no Calvário, isso fica mostrado que a realidade espiritual é a seguinte: Cristo morreu para libertar todos aqueles que estavam cativos, aprisionados pelo poder do pecado, tá? Então o Cordeiro da Páscoa para Israel, a libertação da escravidão egípcia. Para o Novo Testamento, é Jesus que morre no Calvário e tira todos aqueles que aceitam o seu sacrifício da opressão do pecado. Agora vamos aqui para Levítico, para a gente ver aqui os diversos tipos de ofertas que temos lá em Levítico. E quando a gente estuda a Bíblia, ou a gente está estudando a Bíblia no seu começo, no nosso início de trajetória, a gente tem uma tendência de pensar que só havia a oferta do animal levado ao sacerdote, o sacerdote sacrificava ele no altar de holocausto e pronto. Não, mas o livro de Levítico fala de diversos tipos de ofertas. Dois tipos: ofertas cruentas, ofertas que eram derramado sangue; ofertas acruentas, ofertas que não se derramava sangue. Oferta cruenta é aquela que envolvia o animal imolado, o animal morto. Oferta acruenta, que não tem derramamento de sangue, são cereais, cevada, o trigo, que eram os dois principais cereais daquela época. Bom, então vamos aqui, ofertas de adoração. Levítico 1, 2 e 3 começa falando com esse tipo de oferta, ofertas de adoração. Nós temos aqui as chamadas ofertas queimadas, ofertas de cereais e ofertas de paz. Ofertas queimadas representa para Israel dedicação da vida a Deus. O animal, parte desse animal era queimado ao Senhor, lá no altar de holocaustos, que era a primeira peça quando se entrava no santuário, quando se entrava no tabernáculo. Então aquela parte do animal queimada é chamada de oferta queimada. Para Israel é uma dedicação da vida a Deus. E apontando para a pessoa de Cristo, Cristo dedicou-se completamente a Deus. Foi obediente até a morte, e morte de cruz, diz a palavra de Deus. O segundo tipo de oferta de adoração era a oferta de cereais. A gente vai estudar sobre as festas daqui a pouquinho, e a gente vai ver isso, que o povo, para demonstrar a sua gratidão para com a provisão de Deus, o cuidado de Deus, em relação ao plantio e à colheita, pegava os primeiros feixes
Isso é chamado de oferta de primícias e ofertava ao Senhor. Então isso era chamado de ofertas de cereais, envolvendo principalmente a cevada e o trigo, apontando para aquilo que simbolizava essa oferta para Israel. Era a consagração da produção a Deus, era uma maneira de agradecer a Deus pelo produto colhido. Com relação a Jesus, o corpo de Cristo apresentado a Deus como uma vida perfeita, né? Então Jesus se entregando a Deus perfeitamente. Ofertas de paz, expressão de agradecimento a Deus. Geralmente essa oferta de paz eram chamadas também de ofertas de oblação. Algumas versões mais antigas chamam de oferta de oblação. Nas versões mais novas fala de oferta de derramar líquido. Se a minha produção era o vinho, por exemplo, eu derramava aquele vinho. Então eram ofertas derramadas, ofertas de paz, ofertas de oblação. Tem vários tipos de nome esse tipo de oferta aqui. É uma expressão de agradecimento a Deus. E com relação a Jesus, é que a oferta de Cristo provê paz com Deus. Você falou alguma coisa? Oblação. Justamente. Então, se você ler na sua Bíblia aí, oferta de oblação, né? Entenda como oferta de líquido derramado, que fica mais fácil de você entender, né? Você lê na Bíblia o que é oblação. Depois você não lembra de chegar em casa e consultar, então já escreve agora no seu livro. Oferta de líquido derramado. Bom, então temos aí 3 tipos de ofertas de adoração: ofertas queimadas, ofertas de cereais e ofertas de paz. A gente tem aqui agora, de Levítico capítulo 4 até o capítulo 7, as chamadas ofertas de restauração. Restaurar a comunhão com Deus por causa do pecado, né? E restaurar a comunhão com o próximo. Então essas duas ofertas eram oferta pelo pecado, restaurar a comunhão com Deus através de um animal que morre em lugar do pecador. É a chamada oferta de um substituto. A Bíblia usa a linguagem oferta vicária, sacrifício vicário. Vicário é aquele que substitui a outrem. Então olha aqui, oferta pelo pecado. O cara pecava, sentia uma culpa tremenda, sentia que a sua comunhão com Deus precisava estar restaurada. Então ele ia até o santuário, levava um animal, e esse animal era imolado no lugar do pecador, certo? Então por isso que é chamado de oferta substitutiva, sacrifício vicário e por aí vai. Apontando para a pessoa de Cristo, Cristo é aquele que morreu em nosso lugar, né? A oferta que provê contínua renovação pela confissão. 1 de João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando sentimos que nossa comunhão com Deus não está legal, a confissão, né, mediante um sacrifício que já foi realizado, traz para nós essa certeza que somos perdoados. Oferta pela culpa. O camarada, ele causou algum dano ao próximo, ele cometeu um pecado contra o próximo, e esse pecado contra o próximo atinge a pessoa também de Deus. E quando a gente peca contra o próximo, a gente peca também contra Deus, porque somos imagem e semelhança de Deus. Então a oferta pela culpa, ela envolvia essa questão de restituir, né, a comunhão com Deus, fazendo algo que restitua o prejuízo ao meu próximo. Então a oferta de Cristo perante Deus compensa o dano do pecado. Bom, temos aqui, olha, Levítico capítulo 14, então, do 1 até o 3, ofertas de adoração. Levítico 4 até o 7, ofertas de restauração. Depois a gente salta lá para Levítico 14, e a gente tem as ofertas cerimoniais de purificação. Isso aqui eram pessoas que ficavam fisicamente doentes,
tinham que se apresentar ao sacerdote. Ele ficava num período de observação para ver se aquela doença não era uma doença contagiosa. Se não fosse uma doença contagiosa, depois de um certo período, ele voltava ao sacerdote e o sacerdote fazia o ritual de purificação. Esse ritual de purificação envolvia duas aves. A pessoa fica doente, vai ao sacerdote, leva duas aves. O sacerdote analisa, ele é uma espécie ali de dermatologista, né? E fala: olha, vamos observar, daqui uma semana você volta. Aí ele pega aquelas duas aves e reserva, né, para o sacrifício. A pessoa voltou, está curada. Uma ave, ela é imolada, o sangue é derramado na bacia de barro, mistura-se com água, pega um borrifador e joga na pessoa purificada. Ele está purificado. A outra avezinha, ela é solta, para dizer para aquela pessoa: você pode voltar ao convívio social normalmente, tá? Então, essa oferta de cerimônia para purificação envolvia duas aves. Uma morria e a outra era solta. Então, era a purificação espiritual da contaminação de doenças físicas. Apontando para a pessoa de Cristo, Cristo, né, é a oferta que purifica a pessoa da contaminação da maior doença que existe, que é a doença chamada pecado, né? Bom, vamos mais 10 minutinhos, depois nós vamos ter um refresco, pelo menos refresco no sentido de descansar um pouco, né? Olha só, no livro de vocês, na página 75 aí, ó, observe, tem aí uma tabela, a tabelinha: sacrifícios e ofertas, 3 tipos gerais, né? Ofertas dedicatórias, oferta de amizade comunal e oferta pelo pecado, que é também a oferta pela culpa. Então é praticamente o que eu disse, só que aqui nessa tabelinha está apresentando um pouco mais de detalhes, inclusive colocando aqui, né, que tipo de animal era usado em cada tipo de oferta, em cada tipo de sacrifício, tá? Eu passei naquela tabelinha lá um resumo, mas vocês têm no livro aí uma tabelinha mais completa. Basta depois em casa dar uma olhadinha nele, viu? Ela funciona assim, ó: tipo de ofertas, né? Tipo de ofertas, por exemplo, animais e materiais. Aí aqui tem a oferta, e aí vai falar sobre a dedicação. Essa oferta tinha que ser queimada. E aí vai explicando aqui, conforme a coluna na sua vertical. Então você vai pegar aqui, ó, vertical, depois analisa aqui na horizontal, tá? Vai ficar fácil de você identificar aí, tá? Vamos aqui para o nosso livro novamente. Fica esse, só para a gente poder entender, onde está bebidas, esse in aí é o quê? Isso é uma medida é uma medida de líquido, que na época era chamada de in, tá? Era chamada assim, in, é uma medida de líquido. Eu até pesquisei para ver se eu achava outra informação, mas conforme está aqui, in corresponde a meio litro. Então, meio in, né, você tem que fazer a conversão. 1/3 de in tem que fazer uma conversão. In é uma medida de líquido que corresponde a meio litro. Na Bíblia pentecostal, lá nas últimas folhas tem isso. As medidas de líquido, inclusive na NVI, Nova Versão Internacional, medidas de comprimento, de líquido, né? Tudo já vem já em linguagem moderna. Tá aqui, ó. A NVI, né? É igual a meio litro. Isso, justamente, está no livro aí. Isso, no livro tem aí, igual a meio litro. Mas eu tentei achar outras informações que
que esclarecesse melhor, mas toda pesquisa que eu fiz só dizia isso. Medida, né? Bom, vamos para o livro aí de vocês. Temos aí algumas informações para passar para vocês. Página 76 aí. A consagração de Arão e seus filhos. Os sacerdotes não se consagravam a si mesmos. Quando Arão foi consagrado a sumo sacerdote e depois os seus filhos foram consagrados a sacerdotes, eles não consagraram a si mesmos. Moisés, que era o líder maior da nação, foi quem os consagrou, tá? Então, isso tem que ficar aí bem claro. Acompanhando aí, antes de chegar na referência Romanos 12:1, vocês acharam aí? Onde está a referência Romanos 12:1? Aí está escrito assim, os sacerdotes simplesmente apresentavam os seus corpos no sentido de se consagrarem inteiramente ao serviço cultural. Cultual. Corrija essa palavra aí, tá? Que eles realizavam o serviço do culto. Então é cultual. Eles não eram especialistas em cultura, né? Da época. Então é cultual, tá? C-U-T-U-A-L, né? Cultual. É cultual o seu? Aqui o seu livro deve ser antigo, né? Ou é novo? É o antigo? Pois é, engraçado que o novo ficou errado, né? O novo que tinha que ficar certo. Bom, no Antigo Testamento, Deus ordenou um sacerdócio que representasse seu povo diante dele. Então esse ministério envolvia um complicado sistema de rituais e cerimônias. Essas cerimônias eram símbolos das realidades espirituais futuras. Eram a sombra dessas coisas e não a substância em si mesma. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu com relação a rituais, com relação a ofertas, cumpre-se numa realidade superior na pessoa de Jesus, tá? Em Hebreus, quando a gente for estudar Hebreus, a gente vai ver isso aqui com maior clareza, tá bom? Olha só, 3.11 aspectos do sacerdócio do Antigo Testamento. A palavra sacerdote, lá no hebraico, é a palavra kohen, tá? Kohen é um termo que significa, eu até anotei aqui, representante do sagrado. A autora do livro colocou assim, a palavra sacerdote significa aproximar-se. Mas se você fizer uma pesquisa mais elaborada, a palavra sacerdote do hebraico kohen significa representante do sagrado, tá? Essa seria a tradução melhor para a palavra sacerdote. Então, se você quiser colocar aí, acima da palavra aproximar-se, se você quiser colocar aí, representante do sagrado, fica bom, tá? Fica bom. Se vocês quiserem anotar também a palavra sacerdote, em hebraico, né? É essa palavra aqui, sacerdote. Sacerdote, tá? Não precisa de papel, não. É só vocês verem. Correm é o quê? Eu primeiro. Isso aqui é correndo. Mas se eu escrever só assim, vocês não vão conseguir ler. Então isso aqui é a transliteração da palavra hebraica, tá? Então a palavra sacerdote significa representante do sagrado, tá? Não é só aproximar-se, não, é representante do sagrado. Bom, ele tem essa responsabilidade de aproximar as pessoas da presença divina. E o contrário também, levar a presença divina às pessoas. A palavra sacerdote, essa palavra aqui, kohen,
no hebraico, se escreve assim, tá? Ela tem, não tem uma exclusividade ao sacerdócio arônico, porque ela também é usada para se referir a Jetro, que é o mesmo Reuel, sogro de Moisés. Lá ele é chamado de sacerdote midiano, não é? Ela também aparece lá no Gênesis, essa palavra, para se referir a Melquisedeque, aquele sacerdote que Abraão encontrou-se com ele e deu-lhe dízimos depois de uma guerra contra as confederações de reis que lutaram contra as confederações dos reis da Babilônia, de Sodoma e de Gomorra. Então veja bem aí na sua página 77 aí, está aí, ó, o sacerdócio de Melquisedeque. Entre Abraão até a promulgação da lei aí, ó, a gente tem aí os 450 anos. E naquela época, Melquisedeque já tinha sido chamado de sacerdote. Quando Hebreus vai falar sobre o sacerdócio de Cristo, ele já sabia que os hebreus mais radicais iam dizer assim: olha, Cristo não pode ser sacerdote, porque Cristo é da tribo de Judá, e para ser sacerdote tem que ser da tribo de Levi. Então, quando o escritor de Hebreus vai desenvolver o raciocínio que Jesus é sacerdote, ele usa como exemplo Melquisedeque, que há 450 anos antes da promulgação da lei é chamado na Bíblia de sacerdote. Então o sacerdócio não está atrelado à sua existência à época mosaica. O sacerdócio existe desde antes. Melquisedeque, para a promulgação aqui de Levítico, 450 anos mais ou menos, tá? É isso que a autora está falando aí na página 77. Mas eu preciso corrigir aqui minha nobre amiga. Minha nobre amiga Mônica, ela colocou assim, ó: o apóstolo Paulo resolveu esse dilema em sua epístola aos Hebreus. Não há confirmação que Paulo escreveu Hebreus. Ele é um suposto autor, como existem tantos outros supostos autores. Silvano, que é o mesmo Silas, Lucas, Barnabé, temos também Estevão, Apolo. O que mais que eu anotei aqui? São esses as principais pessoas que possivelmente escreveram Hebreus, mas não se pode afirmar que foi Paulo, tá? Então ela colocou aqui que foi Paulo que escreveu Hebreus. Eu, como amigo dela, né, como professor de vocês, vou colocar essa observação: não se pode afirmar isso. Se você fizer pesquisas em vários livros, você vai ver assim, ó: autor de Hebreus, desconhecido. E existem suposições: Paulo, Silas, né, Lucas, Barnabé, Apolo, Estevão, Áquila e Priscila. São suposições, tá? Então o autor é desconhecido. Então onde está aí o apóstolo Paulo? Você põe uma observação assim, ó: não pode afirmar que foi ele que escreveu, tá? Então aqui ela vai desenvolver aqui esse raciocínio, que o termo sacerdote não está atrelado à época mosaica, existe desde muito tempo antes. E é esse argumento que o escritor da Epístola aos Hebreus vai usar, principalmente o fator Melquisedeque, para falar sobre o sacerdócio de Cristo. Não conforme a linhagem arônica, mas conforme ao padrão Melquisedeque. Sim? Nessa época não existia nem a Levi. Justamente, né? Bom, vamos fazer um intervalinho aí de 10 minutos e depois a gente vai dar continuidade aqui à nossa aula. Vamos.
consagração dos sacerdotes, página 78 aí, está falando sobre a consagração dos sacerdotes. Desde a unção deles, né, para começarem o trabalho, a unção aqui do sumo sacerdote, depois dos sacerdotes, com relação às suas vestes, as ofertas, né, no dia da consagração dos sacerdotes, que envolveu o novilho, carneiro, sangue do carneiro que foi passado na orelha do sacerdote, nos pés, nas mãos, que o andar tinha que ser santo, o trabalho tinha que ser santo, o ouvir Deus falar, tudo isso temos aqui no capítulo 8, que fala sobre a consagração dos sacerdotes, tá? O alimento dos sacerdotes, eles deveriam seguir à risca, né, aquela relação de alimentos puros e impuros, e os sacerdotes são separados para Deus. Bom, aqui na página 79, então, ele vai falar um pouquinho, né, sobre cada um desses detalhes aí. A consagração do sacerdócio, o sacrifício, a lavagem com água, as vestimentas sacerdotais e o óleo da santa unção, a unção para a santidade. E aí a autora vai falar sobre isso aqui, cada um desses pontos. Depois, na página 80, vai falar aí sobre os rituais especiais, com relação à consagração dos sacerdotes, consagração do templo, consagração do nazireu. A gente vai estudar sobre o nazireu na terça-feira que vem, na quarta-feira que vem, quando a gente for estudar sobre números, tá? A gente vai falar sobre a consagração do nazireu, a purificação, juramento quebrado, está lá em números, a gente vai aprender quarta-feira que vem, purificação dos leprosos, eu já falei sobre as duas aves, né? A purificação, pessoas com hemorragias, também era a mesma coisa. Purificação após o nascimento de criança, teste de ciúme. Isso aqui tudo a gente vai falar na quarta-feira que vem, quando a gente estudar o livro de Números, tá? Vamos aí para a página 82. Sim. Oi? Falei? Falei não? Quando eu falei sobre o leproso? Olha só. Vamos pensar aqui sobre Nadab e Abiú. Nadab e Abiú eram sacerdotes recém-consagrados. Eram filhos do sumo sacerdote Arão. Então Moisés consagra o sumo sacerdote Arão, consagra os filhos dele, eram quatro filhos, como sacerdotes. Em seguida, Nadab e Abiú são fulminados pelo Senhor. Então foi uma coisa assim, muito estranha que aconteceu. Estava todo um ambiente ali, extraordinário, Deus entregando leis, manual de trabalho para os sacerdotes. Aí vem Nadab e Abiú e, conforme a prescrição bíblica, oferece fogo estranho ao Senhor. O Senhor se irrita com eles e os mata. Aí você pensa assim, por que Deus matou dois sacerdotes que acabaram de ser consagrados para aquele ofício? Assim como Ananias e Safira morreram lá no Novo Testamento, diante de um ambiente novo que se iniciava com relação à comunhão da igreja, e Deus não podia deixar aquilo barato, aqui é a mesma coisa. O povo havia acabado de receber leis, Moisés acabou de passar como que era o tabernáculo foi constituído, estava todo pronto, a família de Arão é reservada para esse trabalho, e Nadab e Abiú não prestam atenção ao serviço. Eles desrespeitaram a Deus. O ofício que estava no começo não podia começar bagunçado. Deus não podia aceitar isso. Era como se Deus, se não fizesse nada, estivesse dizendo para o povo: olha, essas leis, esses códigos, rituais que eu passei, vocês prestem atenção ou não, fiquem a cargo de vocês. Isso aí é engano bobo.
Então Deus tomou uma providência radical, porque a coisa era muito séria. Era uma instituição religiosa que se iniciava. E já começou iniciando com 2 sacerdotes bagunçando a coisa. Então vamos ver aqui então. Qual foi o pecado de Nadab e Abiú? Sendo que a Bíblia se limita a dizer que eles ofereceram fogo estranho. Vamos entender aqui. 6 coisas nos ajudam a entender isso. Está ali no slide, pode acompanhar aí comigo. Cada um deles tomou seu próprio incensário. O correto era tomar o utensílio do santuário. Eles não poderiam usar um utensílio particular. O utensílio tinha que ser do santuário, porque Moisés, antes de inaugurar o tabernáculo, ele consagrou ao Senhor todos os utensílios do tabernáculo para serem usados no tabernáculo. Então aqueles 2 sacerdotes não podiam ter trazido vasilha de casa, tinham que usar do santuário. Segunda coisa, ofereceram incenso ao mesmo tempo, sendo que a prescrição era que um deles deveria tê-lo feito. Não podia ser os 2 ao mesmo tempo, tinha que ser um deles. Terceira coisa, não tinham o direito de oferecer incenso, pois essa era a tarefa do sumo sacerdote. Veja a sequência de erros que eles cometeram. Meu amor, você está conseguindo me ouvir? Porque parece que esse bichinho aqui não está funcionando não. Vou, mas eu acho que dá. Vamos tentar aqui. Olha só, ofereceram incenso em uma hora não autorizada, estando isso limitado aos sacrifícios da manhã e da tardezinha. Quinta coisa, encheram seus incensários com fogo comum e não com fogo tirado do altar. Por que que o incensário tinha que ser aceso com fogo do altar? Porque no primeiro sacrifício, no altar, quem queimou aquele sacrifício e acendeu o altar foi Deus. Então aquela brasa que foi atiçada por Deus tinha que ser preservada. Então eles tinham que acender o incensário não com uma brasa particular, mas uma brasa tirada do altar de holocausto. Sexta coisa, alguns eruditos supõem que fogo estranho pode significar fogo profano, seja incenso não preparado de acordo com as regras. Êxodo 30, a partir do versículo 34 até o 38, o incenso tinha uma receita, e aquela receita, o modo de preparo, o modo de fazer, tinha que ser seguido à risca. Então alguns estudiosos entendem que a expressão fogo estranho pode ser traduzida como fogo profano, porque o incenso não seguiu a receita de seu preparo, conforme Êxodo 30, 34 até o 38. Então não foi um errozinho inocente que fez Nadab e Abiú perderem as suas vidas. Eles desrespeitaram a Deus em vários itens. Lembrando, no dia anterior, eles tinham sido consagrados como sacerdotes. No dia seguinte, com a memória bem viva de tudo que tinha recebido de Deus, eles bagunçam tudo. Aí Deus não aceitou isso e matou os dois. Olha só, pelo menos, se não foram todos os itens que eles erraram, pelo menos parte desses itens aí, com certeza, eles cometeram, né, esses erros aí. Talvez não tenham sido tudo isso, mas dos 6, talvez, a maioria. Olha só, vamos voltar aqui para o livro. Página 82. Então, depois que Nadab e Abiú morrem, Eleazar e Itamar, que eram os 2 outros filhos de Arão, continuam o trabalho como sacerdotes. Sim. A gente pode entender
Foram mortos. Agora, de que maneira? Fulminado é no sentido de ter morrido instantaneamente, né? Agora, como que se deu, não tem detalhes, né? A expressão fulminados é para dizer isso, né? Que foram mortos, não ficou lá doente para depois morrer, né? Morreu na hora, como a gente costuma dizer assim, né? Morreu de morte corrida, alguma coisa assim, né? Então, olha só, quero que vocês olhem na página 82 do livro de vocês, está escrito assim, ó: 3 proibições e outras instruções ao povo. 4.13. Quem achou? Sim. Risque ao povo e coloque aos sacerdotes. Isso aí não são instruções para o povo. Isso aí são instruções para os sacerdotes. Diante da morte de Nadab e Abiú, Deus reforçou algumas instruções e proibições aos sacerdotes, tá? E não ao povo, mas aos sacerdotes. 3 proibições aí, né? A primeira proibição: não andem descabelados. Não andem descabelados, com o cabelo sem pentear. Porque 2 coisas, né? O sacerdote, ele tinha que ser um exemplo de conduta em todos os sentidos, mas principalmente não ande descabelado tem a ver com rituais religiosos do paganismo, porque os sacerdotes das divindades pagãs, para demonstrarem, né, os seus esforços nas orações, eles se descabelavam, né, bagunçavam os seus cabelos, ficava uma coisa doida, né? Então, para não se associar com a imagem de sacerdotes pagãos, Deus diz: não andeis descabelados, né? Porque senão o povo vai pensar que vocês são sacerdotes de divindades pagãs. Segunda proibição: não rasguem as suas vestes em sinal de luto. Era da cultura daquela época, as pessoas, quando ouviam a notícia de que alguém tinha morrido, ele pegava a sua veste e rasgava. Era como se estivesse rasgando a sua alma. Os sacerdotes não podiam lamentar em alta voz e nem rasgar as suas vestes em luto. Eles tinham que demonstrar solidariedade pela pessoa enlutada, mesmo que fosse da família, mas sem mostrar desespero. Rasgar as vestes era mostrar que a pessoa estava com a alma rasgada, estava desesperada pela dor do parente que ele perdeu. Os sacerdotes não podiam se comportar assim, tá? Terceira coisa: não saiam da entrada da tenda do encontro, ou seja, os sacerdotes tinham que estar ali sempre preparados para o trabalho no santuário, tá? Então não saiam da porta do tabernáculo. É a terceira proibição aí, ou terceira ordem. É só, eu notei aqui. Olha aqui meu livro. Você vai pegar meu livro, vai pensar que é livro de gente doida, né? Meu livro é todo rabiscado, escrito para todo quanto é lado. E olha que eu estou escrevendo, irmão. Eu e Deus sabemos. Depois, só Deus. Tem coisa aqui que eu olho aqui e passo por cima do que eu estou falando de novo. O que eu escrevi? É 6. Bom? 6 ao 4. Vocês não conseguiram acompanhar, não, o que eu disse? Sim. Qualquer coisa que vocês ajudem a irmã Eline aí. Porque o negócio é a correria, irmã Eline. Correria. Olha só. Nós temos aí a partir do capítulo 11 de Levítico, está aí na sua página 82, as leis da pureza e santidade do povo. Então aí tem uma série, né, de prescrições com relação a isso, né? A ideia de um Deus santo tem que fazer com que o seu povo se comporte também de maneira santa. Aí fala sobre o alimento, uma lista de relação, uma relação longa aí, né? De animais puros e animais impuros. Fala sobre a maternidade, fala sobre a lepra,
purificação do leproso, purificação da casa de um leproso e a necessária purificação. Como isso aqui não tem muito a ver assim, com a gente, né, diretamente, vamos passar isso aí, porque senão a gente não vai chegar no final da aula. E eu preciso passar aqui algumas informações, alguns avisos ali do Francisco para os irmãos. E eu já estou no final das forças, mas força já não está dando mais. Quanto mais força eu faço aqui na garganta, parece que menos eu me ouço e mais cansado eu fico, né? E falo o dia inteiro, ainda falo de noite, aí só Deus pode cuidar de nós. Olha só, aí tem aí o dia da expiação, tá? O dia da expiação, eu até coloquei aqui, embora a gente vai falar sobre esse dia da expiação quando a gente falar sobre as festas, mas eu quero só explicar algumas coisinhas aqui. Então o dia da expiação, chamado Yom Kippur, está lá em Levítico 16, ele é observado no dia 10 de Tishirê, que é setembro ou outubro, depende do ano. Era reservado para o lamento pessoal de qualquer pecado não confessado no ano anterior, realçado por uma cerimônia nacional que simbolizava aquela confissão e a obra de Deus em remover aqueles pecados através da oferta dos 2 bodes. Há uma confusão com relação a essa oferta dos 2 bodes. Muita gente fala coisa que não existe, mas de maneira correta, a visão correta é a seguinte: olha só, um bode do dia da expiação era escolhido para ser sacrificado ao Senhor, simbolizava os meios de expiação, um substituto para cobrir o pecado da nação. O outro bode era enviado para Azazel, a palavra hebraica Azazel, que significa destruição, como bode expiatório. Ele simboliza ou simbolizava a consequência da expiação, a remoção dos pecados. Então, resumindo isso, 2 bodes, um era sacrificado, que era o símbolo da expiação, o outro era solto, ia para a destruição no deserto, para simbolizar a remoção do pecado. Olha, o primeiro bode morre para remover o pecado, o segundo bode vai para o deserto para dizer: olha, esqueci do pecado de vocês, tá? É só isso. Tem muita gente que fala um monte de besteira com relação a isso aqui. Azazel era uma espécie de demônio lá no deserto, que não sei o quê, e falam tanta coisa. A palavra Azazel no hebraico significa destruição. Olha, eu peguei o pecado de vocês, assim como o bode foi para o deserto, foi para a destruição, eu também esqueço o pecado de vocês. Está esquecido, não lance no rosto mais. Pronto, é só isso, tá? Não tem nada de além disso, não. Interpretação além disso é especulação. Aí na página 83 do livro, tópico 7, a gente tem aí, ó, leis pessoais, que são leis relacionadas ao relacionamento e comportamento do povo de Deus, com relação a casamento ilícito. Aqui tem um monte, né, de proibições de casamento entre parentes, essa questão incestuosa, tudo isso aí. Uniões ilícitas, não unir-se com as cananeias, essas coisas todas, proibição da idolatria, a oferta pacífica, que é a oferta de comunhão, não deve ser profanada, provisão para os menos afortunados entre o povo. Havia aqui uma questão de justiça social, as pessoas iam colher, né, a plantação, aquilo que, o fruto, melhor dizendo, aquele fruto que caía no chão, não podia ser colhido, e as pessoas pobres é que tinham que colher aquilo que ficava no chão. É o chamado respigo, né? Em algumas versões, colheita do respigo, ou respigar, ou seja, pegar aquilo que está no chão, que era uma maneira de sustento para os pobres, tá? Está aí no capítulo 19 de Levítico, capítulo 5 até o 8, ou desculpa, versículo 9 até o 14, né? Provisão para os menos afortunados entre o povo. É a colheita das espigas caídas, tá? Aqui fala sobre as exigências de justiça,
tanto no aspecto social quanto no aspecto moral. Depois, regulamentos sobre sacrifícios humanos. Lá na cultura cananeia havia um deus chamado Moloque, que ele requeria diante dos seus sacerdotes, ou através dos seus sacerdotes, sacrifícios de crianças recém-nascidas. Há uma proibição aqui clara da parte de Deus para que os hebreus não repitam esse comportamento de sacrificar seres humanos. Proibição com relação ao espiritismo, não consultar espíritos, versículos 6 e 7 do capítulo 20. É proibido mexer com o mundo dos mortos. Por quê? Porque quando se mexe com o mundo dos mortos, as entidades demoníacas entram em ação para enganar aquelas pessoas que pensam que estão conversando com parentes que morreram. Então, mexer com os espíritos dos mortos é proibido por Deus, porque mesmo que os mortos não podem voltar para falar alguma coisa, há toda uma artimanha demoníaca que trabalha em torno disso. Diversas imoralidades sexuais, também aqui no capítulo 20, versículo 1 até o 27. Não dá tempo a gente falar tudo, ler tudo, senão como é que faz, né? Em casa vocês pegam o livro, vão lendo aí as referências para vocês irem aprendendo melhor, tá? Bom, vamos aqui para a nossa página aqui. Eu não coloquei, porque eu achei melhor ir para o livro, porque aqui no quadro que eu tinha colocado estava mais confuso do que o livro. Então vamos para o livro mesmo que fica melhor. No livro de vocês, antes de ir lá na tabelinha das festas, eu quero que vocês vão na página 84 aí, lá no finalzinho, 9.17 da página 84. Localizado? Está aí, ó, 3 coisas que permanecem absolutamente ao Senhor. Já começou no 9.17.2. Ficou faltando 9.17.1. Ficou? Então coloca aí, ó, 9.17.1. O que é a primeira coisa que permanece absolutamente a Deus? Está lá no capítulo 27, versículo 26. A primeira cria de um animal. Então, naquela sociedade, como era uma sociedade que trabalhava com os aspectos religiosos do culto, oferecendo sacrifícios de animais e de ofertas, e tinha toda uma turma de sacerdotes para serem sustentados, a primeira cria do animal tinha que ser levado para o santuário, pertencia ao Senhor. Olha só, 9.17.2, coisas consagradas ao Senhor. Está lá no versículo 28 e 29 do capítulo 27. E o 9.17.3, que já está lá na página 85, lá em cima. Todos os dízimos sobre as terras, árvores e animais. Por que existem essas 3 coisas que são absolutamente de Deus? Primeira cria do animal, coisas consagradas ao Senhor, que são frutos da terra, e dízimos sobre terras, árvores e animais, para deixar bem claro que a terra é de Deus, e Deus é o Senhor absoluto dessa terra, do seu povo e de tudo que o seu povo tem. Aqui está em evidência a soberania de Deus, o controle de Deus sobre tudo e todos, ok? Para ficar bem claro isso na mente do povo hebreu. Então vamos aí, ó, aqui nós temos uma tabelinha, né? Com as festas do Antigo Testamento. Temos aí, ó, na primeira tabela aí, ó, festa e o propósito dela. Aí depois tem as referências, a data e a descrição, né? Só lembrando aos irmãos, isso que eu vou falar não está aqui no livro, mas Deus escreve para mim aqui, ó, por favor, objetivos
das festas. Aí você põe assim, objetivos das festas: político, social e religioso. Então tinha esses 3 objetivos. Objetivos das festas judaicas. Primeiro, objetivo social. Segundo, primeiro, objetivo político. Depois, social. Depois, religioso. Olha que letra linda. Que coisa, hein? Objetivo político. Só põe objetivo, não. Só põe depois social e religioso, para você ganhar tempo. Objetivo político. Mantinha a nação unida através das convocações. Então, politicamente, as festas contribuíam para unir a nação através das convocações solenes, né? Convocações santas. Objetivo religioso. Terceiro, religioso. Objetivo social, melhor dizendo. Quando as pessoas se unem em santas convocações, eles renovam as amizades. Então tinha um aspecto social, né? Renovar as amizades, corrigir as distorções sociais, porque havia um sistema de escravidão, de escravatura naquela época, e essas festas corrigiam essas coisas. E o aspecto religioso é a questão da adoração a Deus, Deus que tem uma aliança com o seu povo, né? Então o primeiro objetivo da festa, político, porque unia politicamente as pessoas por causa das convocações. Segundo, social, fazer com que as pessoas se reencontrassem com frequência, corrigir distorções sociais, a questão da pobreza, perda de terra, escravatura, e o aspecto religioso, a adoração a Deus. Então as festas tinham esses 3 objetivos. Primeira festa, que na verdade era um dia que introduzia as festas, tá? Então, quando a gente fala que o sábado era uma festa, na verdade o sábado era um dia que introduzia as festas. Era o primeiro dia da festa, era chamado de sábado, né? A palavra hebraica Shabbat, sábado. Qual que era o propósito desse dia? Descanso, tanto para pessoas quanto para animais. Então, além do sábado, que era toda semana, né? E também esse sábado, quando tinha época de festa, introduzia o primeiro dia da festa, a gente tem o chamado ano sabático. Ano sabático, essa festa ela é conhecida como Shemitah. Shemitah, viu? Ano sabático. O que era o ano sabático? De 7 em 7 anos, a terra descansava, tá? Por isso que está aí, ó, data no Antigo Testamento, 7º ano. Então, de 7 em 7 anos, a terra entrava num período de descanso. Não podia plantar nem colher, a terra literalmente descansava, tá? Ano sabático, Shemitah. De 7 em 7 anos, a terra descansa. Então, além do ano sabático, tem o chamado jubileu. Esta festa, ela é conhecida entre os hebreus como Iovel, né? Iovel, jubileu, tá? Tem a ver com a palavra, com a expressão trazer de volta, a palavra jubileu, Iovel, no hebraico, tem a ver com trazer de volta, restauração. O que acontecia no ano jubileu? De 7 em 7 anos não tinha um ano sabático? 7 vezes 7, 49. No 49º ano, era o último ciclo do ano sabático. O 50º ano nessa conta era o ano do jubileu. Vocês conseguiram entender ou não? Sim. Pois que está aqui, ó, 50º ano, ok? Porque de 7 em 7 anos, ano sabático. Nessa conta de 7 vezes 7, 49. Então, o 49º ano
era o último ano sabático do ciclo, o 50º ano do jubileu. Então, 2 anos, o 49º e o 50º ano, não se plantava, não se colhia. A terra tinha que ficar 2 anos sem cultivo, descansando literalmente. Além disso, no ano do jubileu, havia uma série de benefícios para o próprio povo, como está escrito aqui, cancelamento de dívidas, libertação de escravos e de servos obrigados por tempo limitado, devolução de terras ao primeiro proprietário, ajuda aos pobres. Qual era o propósito dessa festa? Trazer estabilidade social. Ok? Até agora tudo bem? Beleza. Se vocês estão bem, eu também estou quase bem. Festa, próxima página aí, página 86. Festa da Páscoa. Festa da Páscoa é chamada em hebraico de Pessah, passar sobre, passar de lá, que é uma referência ao anjo da morte lá do Egito, que passou sobre as casas dos hebreus que tinham o sangue dos umbrais nas portas, Por isso que essa festa chama-se de Páscoa, Pessah, do hebraico. Nessa festa tinha que matar e comer um cordeiro, junto com ervas amargas. O cordeiro, para lembrar que foi o cordeiro que proporcionou o sangue, as ervas amargas, para lembrar do sofrimento dos egípcios, e junto com ervas amargas, o cordeiro que tinha também o pão sem fermento, para lembrar que eles tinham que viver uma vida sem pecado, uma vida santa. Qual era o propósito dessa festa? Celebrar a saída do Egito, ok? Essa festa era realizada do primeiro mês de Abib. Esse mês Abib, lá na frente, ele ficou sendo chamado de Nissan, tá? Então às vezes você vai ver alguém falando Nissan, outros vão falar Abib, mas é uma coisa só, ok? Oi? Olha só, pães asmos. Essa festa dos pães asmos é chamada de Matzot, Matzot era o seguinte: durante 7 dias da Páscoa tinha que se comer pão sem fermento. Essa era a ração diária, como diz a Bíblia da época, Durante 7 dias comia-se pão sem fermento durante a festa da Páscoa. A festa da Páscoa começava no dia 14, Então do dia 15 até o dia 21, os hebreus tinham que comer pão sem fermento por 7 dias, para lembrar que tinham que ter uma vida santa. Durante esses 7 dias, tinha que participar de várias assembleias religiosas, apresentar sacrifícios exigidos e lembrar como o Senhor tirou os israelitas do Egito. Então, a festa dos pães asmos tinha esse propósito, de apresentar sacrifícios a Deus e lembrar de como Deus tirou apressadamente o povo lá do Egito. Bom, junto com a festa da Páscoa, tem a festa dos pães asmos e tem também aí a festa das primícias, Bicurim, lá do hebraico, Primícias, Bicurim. Essa festa também é chamada de festa dos primeiros frutos. No 16º dia, ou seja, 2 dias depois que começa a festa da Páscoa, eles tinham que apresentar como oferta ao Senhor uma oferta movida, ou seja, o feixe da primeira colheita de cevada, como reconhecimento que foi Deus quem proporcionou aquela colheita, Qual que é o propósito disso? É justamente esse reconhecimento da provisão enviada por Deus, através desta oferta, de um feixe da primeira colheita da cevada, ok?
Vamos aí para a próxima tabela, página 87. Festa das semanas, chamada no hebraico de Shavuot. A festa do Shavuot, das semanas, é a mesma festa lá no Novo Testamento, Pentecostes, que é a festa das colheitas. Ela acontecia 50 dias depois da Páscoa, tá? Por isso que chama Pentecostes. Começava 50 dias depois da Páscoa. Festas de alegria, ofertas obrigatórias e voluntárias, incluindo-se as primícias da colheita de trigo, mostrar a alegria e gratidão pela bênção do Senhor sobre a colheita. Então, na festa das semanas, ou do Pentecostes, oferecia-se a Deus os primeiros feixes da colheita do trigo. Então, lá na festa da Páscoa, né, tinha lá a questão das primícias, que era a oferta da cevada. Agora, já na oferta das colheitas, que é do Pentecostes, oferecia os primeiros feixes do trigo, ok? Então, essa festa do Pentecostes marcava o fim da colheita de cevada e marcava o início da colheita de trigo, ok? Todos entenderam? Vamos para a outra aqui, ó. Festa das trombetas, chama-se de Yom Teruah, no hebraico, Yom Teruah, festa da trombeta ou festa da aclamação. Era uma assembleia num dia de descanso, comemorando com toques de trombeta e sacrifícios. Qual era o propósito? Apresentar Israel diante do Senhor, pedindo o seu favor. Aqui, essa festa das trombetas, ela marcava o início do ano civil e alertava a nação para o início do mês sagrado, com suas importantes atividades. Era uma assembleia solene que durava aí um dia, né, para fazer as pessoas estarem atentas para as festas e atividades sagradas que iam acontecer durante o ano. Bom, temos aqui a festa do Yom Kippur, que é o dia da expiação. Esse era um dia de descanso, jejum e sacrifícios de expiação pelos sacerdotes e pelo povo, expiação pelo tabernáculo e pelo altar. Qual era o propósito dessa festa? Purificação dos pecados dos sacerdotes e das pessoas e purificação do lugar santo. Nesse dia, só o sumo sacerdote entrava no Santíssimo e oferecia o sacrifício ao Senhor, conforme eu disse no começo da nossa aula. E por último, na nossa tabelinha aqui, página 88, festa dos tabernáculos. Essa festa é chamada de Sukkot, tá? Sukkot. A semana de celebração pela colheita, habitar em tendas e oferecer sacrifícios. E qual era o propósito? Rememorar a jornada do Egito a Canaã, dar graças pela produtividade de Canaã. Isso aqui era para que o povo morasse fora de suas casas, morasse em tendas, para lembrar o tempo que foram peregrinos no deserto e como Deus cuidou deles, tanto no deserto quanto dando provisão em Canaã. Bom, a Assembleia Santa Mikra Kadosh, essa festa é conhecida como Mikra Kadosh, reunião solene, Assembleia Santa. Era um dia de convocação, descanso e apresentação de sacrifícios. Qual era o propósito dessa festa? Comemorava o encerramento do ciclo de festas. Tá? Bom, nós temos uma outra festa aqui que está no livro. Essa festa ela foi inclusa no calendário de festas dos judeus cerca de 1000 anos depois. Que é essa festa do Purim, né? Sortes ou sorteios. Tem esse nome porque o Amã fez um sorteio lá para saber qual que era a melhor data para destruir o povo hebreu. Ele arrumou um esquema junto ao rei da Pérsia, e o rei da Pérsia autorizou essa destruição dos judeus. A rainha Esther intercedeu, mais para frente vai estudar sobre Esther,
ela intercedeu junto ao rei, e Amã acabou indo para a forca que tinha preparado para Mardoqueu, e os seus planos foram frustrados. Então Israel celebrou uma grande festa para celebrar o livramento da rainha Esther junto ao rei da Pérsia com relação ao povo hebreu. Então essa festa foi chamada festa do Purim, por sorte. Purim, sorteios ou sortes, por causa do sorteio lá que Amã fez. Tá? Essa festa foi inclusa no calendário do povo judaico cerca de 1000 anos depois de Levítico. Tá? Se vocês quiserem até colocar aí, 1000 anos depois das festas citadas em Levítico, foi incluído aí no calendário judaico a festa do Purim. Ok? Tudo bem, gente? Conseguimos chegar no final da nossa aula, graças a Deus por isso. Quero avisar aos irmãos que as inscrições só serão aceitas até esse livro. A partir do segundo livro, a gente não vai receber mais inscrições, porque senão fica a gente se inscrevendo.